Olá, graça e paz do Senhor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E o tema de hoje é: Eu não confio mais. E agora? Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Por que a gente confia nas pessoas? Por que dói tanto a gente ser enganado? Quem perdoa, volta a confiar novamente? Você já parou para pensar sobre isso? É muito louco, né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse tema e o que é mais importante. É possível corrigir a rota depois de um erro grave que quebrou esse pilar tão importante em qualquer relação, que é a confiança? Antes da gente dar sequência, eu quero te convidar a dar um like nesse vídeo, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o lembrete, faz tudo isso que é muito importante para que cada vez mais vidas sejam alcançadas, assim como a sua está sendo agora com os nossos conteúdos, combinado? Bom, sobre confiar nas pessoas. Por que a gente confia? A confiança e confiar em outras pessoas é uma parte importante das relações humanas. Ela é fundamental para a nossa própria sobrevivência. E se a gente olhar para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus o tempo todo confiando em nós, mesmo nós quebrando esse pilar tão importante que é a confiança. E para que ele volte sempre a confiar em nós, existe uma palavra, existe uma atitude que é indispensável, que é o perdão, que tem a ver com a misericórdia dele que se renova a cada manhã. Mas quando a gente fala de nós, seres humanos, isso é tão difícil, né? A gente conseguir perdoar, porque quanto maior o nível de envolvimento emocional entre duas pessoas, maior vai ser a dificuldade em perdoar. Então, quanto mais tempo, quanto mais você depositou a sua confiança em alguém e essa pessoa de alguma maneira te passa para trás, te engana, o nível da ferida ele é muito maior do que alguém que você tem um vínculo de relacionamento inferior, um relacionamento mais superficial. Por exemplo, um colega de trabalho de uma outra área que você só dá bom dia, se essa pessoa fala mal de você é uma coisa. Agora, se o teu amigo que senta do teu lado, que conversa com você, que visita a sua casa, que a família de vocês são próximos, enfim, essa pessoa fala mal de você, o nível de incômodo que você vai ter dela vai ser outro, vai ser maior. Então, primeiro, o que nos leva a confiar? Quais são os três pontos importantes para a gente confiar em alguém? Primeira coisa que leva a gente a confiar é conhecer a pessoa. Então, a gente cria um relacionamento, desenvolve esse relacionamento, alimenta esse relacionamento e, consequentemente, a gente passa a confiar. Para que haja confiança, é necessário a gente se sentir num ambiente seguro. O que é esse ambiente seguro? É saber que eu posso ser eu mesmo, né? Que eu posso ser honesto comigo mesmo e com as outras pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses importante. Tome cuidado com relacionamentos, isso também pode ser no casamento, no namoro, pode ser no trabalho, de pessoas que pedem para você sempre ser diferente do que de fato você é. Porque quando essa pessoa ela pede para você ser diferente, ela está pedindo que você se anule a sua própria essência. E é claro que aqui a gente não pode levar no extremo. Por exemplo, pô, eu sou uma pessoa brincalhona, demais. Eu vou participar de uma reunião séria, eu sei que ali eu não posso brincar, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo de pessoas que não gostam, que quando está com você, ela gosta do seu jeito. Mas quando você vai para conviver com outra pessoa ou com outros núcleos, ela não quer que você seja aquela pessoa. Porque aí ela está pedindo para que você não seja honesta com seus próprios valores. Então, cuidado com isso. E outra coisa que está ligada a essa honestidade é a reciprocidade. É você saber que você confia em alguém e essa pessoa também confia em você. Você é honesta com aquela pessoa e aquela pessoa também é honesta com você. Então, quando há esses três pilares e se aprofunda, então, a confiança, e aí, por alguma razão, existe uma traição, qualquer que seja ela, pode ser a traição conjugal, como pode ser a traição do falar mal, do te expor, de mentir, de te enganar, o nosso mundo desaba, porque a gente não espera de alguém que a gente confia tanto, que é recíproco,
E por isso dói a traição. Porque era uma via de duas mãos. Você era honesto com a pessoa, aquela pessoa era honesta com você. Em algum momento, essa honestidade é ferida. A reciprocidade também é ferida, porque ela não falou com você antes, não te posicionou de uma possível insatisfação, e aí ela te trai, te engana, mente ou fala mal de você. E quando você passa por isso, que é uma situação extremamente dolorosa, você quer se recuperar. Só que isso leva um tempo para a sua mente processar. Afinal de contas, o que foi colocado em xeque são anos e anos de relacionamento, de convivência, do acreditar e da confiança. E se você não tiver uma estrutura emocional, cognitiva e espiritual muito equilibrada, você pode distorcer as coisas e começar a procurar a culpa em você. Aí vem a autocondenação, vem você acreditar que você não é bom ou boa o suficiente, que você não merece, né, ter um relacionamento feliz. Tem pessoas que passam a acreditar que jamais conseguirão viver um relacionamento verdadeiro e honesto. E aí ela desencadeia uma autocobrança muito ruim que vai gerar resultados ainda piores. O que é preciso ser feito para você, então, não entrar nessa seara, né, nessa jornada que não é culpa sua? Primeiro que a decisão de falar ou não falar é sempre do outro. Por mais que você faça algo errado, a decisão final é do outro. Então, o que está no seu domínio é pedir perdão se você errou. E se o teu erro desencadeou ali uma rusga, né? Criou uma rusga, criou algo ruim entre vocês, então peça perdão. Se essa pessoa fez e desencadeou dali o falar mal, por exemplo, cabe a ela te pedir perdão. E quem perdoa significa que quando eu perdoo, eu tenho que confiar de novo? Existe uma diferença entre perdoar e confiar. Perdoar é você saber que a pessoa errou mas você decide seguir dali para frente, sem tentar punir aquela pessoa pelo erro que ela cometeu, né? Sem de repente trazer em algum momento à tona aquilo que ela fez. O perdoar é colocar uma pedra em cima daquilo e seguir em frente. Perdoar não tem a ver com eu esqueço. Ninguém esquece, porque a não ser que você tenha amnésia. Mas perdoar é escolher não lembrar, que é diferente de esquecer, tá? O confiar é quando você decide dar mais uma vez um voto e passa a acreditar que todas as atitudes daquela pessoa são genuínas, são verdadeiras. Então você deixa de lado o que aconteceu, entende que foi um vacilo, mas que você sabe que aquela pessoa não é aquilo que ela fez. Aquele erro não é a pessoa. Foi só uma atitude errada, não tem a ver com o caráter. E vamos ver o que a Bíblia nos fala. Tem um momento que está registrado lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu terei que perdoar um irmão que peca contra mim? Será 7 vezes? E aí Jesus responde: não, serão 70 vezes 7. Cara, isso é muito profundo. Porque perdoar alguém 70 vezes 7 no dia são 490 vezes. Cara, é muita coisa. Não existe uma pessoa que erra com alguém tantas vezes assim. Só que se a gente olha para Jesus, ele é a maior evidência sobre o perdão. Você lembra qual foi a última frase, ou uma das últimas frases dele, crucificado, depois de ter sofrido um espancamento, está sofrendo com a dor da crucificação? Ele diz: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Cara, isso é profundo, né? Agora, quando a gente fala de ser humano, nosso objetivo é ser a imagem e semelhança de Cristo. Mas a nossa natureza humana às vezes fala alto. E para isso é preciso a gente aprender a fazer bons acordos. Baroni, o que são bons acordos? Vou falar isso na sequência, na parte 2 desse vídeo. Então, se fez sentido para você, dá aí o seu like, se inscreve no canal e já assiste a parte 2, que eu vou te ensinar como fazer o que é e como fazer bons acordos.